que o comportamento, o adoecimento das pessoas, a falta de sensação de pertencimento, a falta de sensação de felicidade, de propósito, tá impactando no final no negócio. Quais são os ensinamentos que o mundo espiritual pode fornecer para o mundo corporativo, mas que o mundo corporativo ele consiga funcionar dentro das suas características? Eu gosto muito dessa pergunta, é uma coisa que eu venho construindo muito, de levar essa inteligência espiritual para dentro do corporativo, né? Eu venho estudando muito também sobre a inteligência espiritual, porque eu quero, como eu vivi esses dois mundos e o que dá sentido para mim, e quando eu uno esses dois mundos, trazer inteligência espiritual, trazer esse contexto espiritual no nosso trabalho. Então, o que eu vejo que é possível dentro do mundo organizacional, a gente olhar para um aspecto espiritual que tem algumas habilidades, que são humanas, Edu. Então, quando a gente fala de espiritualidade, trazer isso para dentro de um contexto de uma empresa, a gente está falando, por exemplo, quando eu tenho uma base, presença, é uma habilidade espiritual. Quando eu estou presente, eu consigo me conectar mais contigo. Eu consigo ir um pouco além dos meus sentidos e me conectar de verdade. E isso pode ter uma transformação gigante de uma organização, de uma liderança, por exemplo. Quando a gente tem uma questão também, um olhar espiritual de um todo, quando a gente fala em espiritual, eu saio do meu ego e olho o eco. Eu vou para a natureza, eu começo a falar, porra, eu estou expandindo, mas como que essa minha expansão também impacta o outro? Um olhar espiritual, que a base é a colaboração. Não quero só para mim. Eu quero que vocês também cresçam. Eu quero que você também ajude. Um líder com uma visão de inteligência espiritual, ele olha, não só eu quero ver, ele vê a empresa como um todo, como um coletivo. Porque o coletivo, ele ganha. Então, isso hoje é comprovado que as pessoas se sentem muito mais, a empresa vai muito mais quando a gente olha o eco. Então, outra habilidade espiritual que eu vejo muito lá na AMA, né, que é uma grande líder que a gente vê, é essa confiança. E a confiança, ela vem, quando a gente tem uma comunidade espiritual, por exemplo, vem de eu trazer verdade daquilo que é vulnerável dentro de mim. Né? Então, a vulnerabilidade hoje está sendo muito falada, e uma principal, que é o que eu venho estudando muito, e que já é uma sabedoria, é uma inteligência que está sendo muito expandida, que eu venho estudando, que é a compaixão, né? Hoje a gente tem o Leader Mind Self-Compassion, que é o líder compassivo, né? Então, a compaixão hoje é uma ciência estudada como base de equilíbrio emocional. Então, se a gente pegasse só o elemento da atenção plena e da compaixão, da humildade e da colaboração, esses componentes já trariam um benefício enorme para dentro das empresas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da compaixão, é um desejo, um líder compassivo, Edu, é aquele cara que vai falar assim, ele tem a compaixão, ela não tem um desejo de tirar sofrimento, não é empatia. Empatia a gente não consegue ter. Empatia não, ela fica na dor, ela para, né? A compaixão, ela expande. A compaixão pergunta, o que eu posso fazer para minimizar o problema, minimizar o sofrimento do Edu? Um líder compassivo vai pensar, o que eu posso fazer, o que eu poderia fazer para minha equipe ser mais feliz? O que eu posso fazer para isso ter mais... as pessoas se sentirem melhor dentro da minha equipe. Então ele para, é por isso que precisa da atenção plena. Eu paro e a compaixão pergunta isso, como que eu posso ajudar? Temos uma pergunta da plateia? Mas antes disso, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Vamos lá, plateia. Você falando de felicidade, de espiritualidade, até de religiosidade, até de comportamento, para as empresas, para o mundo corporativo, que são muito focados em dados, em KPIs, em coisas mais palpáveis, como que você consegue implementar isso dentro da empresa, convencer os grandes líderes de que, olha, para você pode ser muito subjetivo, mas hoje temos resultados. Como que você consegue convencer eles disso, já que não é algo que eles estão acostumados? Boa pergunta. E para eu responder ela, eu vou por alguns caminhos, tá? Primeiro, tá tendo aí umas reflexões sobre ROI e VOI, né? Sim. Então, a gente tá participando de um novo mundo. A gente tá participando, nós somos futuristas. A gente tá olhando algo que nem todo mundo tá olhando. E tudo que é novo tem resistência, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Explica o que é o ROI e o que é o VOI para quem não conhece.
O ROI é o retorno de investimento, né? Então, você fez um investimento e você quer ver o retorno, e ali eu tenho os dados daquilo. E agora tá trazendo esse ROI, que é o valor daquilo que eu faço, né? Então, tem um valor em cima que às vezes não tem uma mensuração efetiva de um dado específico. Mas hoje, assim, o que eu vejo, tá? Primeiro, quando eu levo, por exemplo, vamos falar de compaixão na sua empresa, né? Vamos falar sobre atenção plena. A gente tem algumas camadas. Primeiro que a gente já enxerga hoje que o comportamento e que o adoecimento das pessoas e que a falta de sensação de pertencimento, a falta de sensação de felicidade, de propósito, tá impactando no final no negócio. Com certeza. Né? Então, esse custo do profissional de não... a gente não olhar prevenção dele, o custo de olhar para a doença é muito alto. Né? Isso tem números e números nesse sentido. Por uma contrapartida, quando eu vou falar com uma executiva, um RH que quer olhar isso, a gente está hoje tentando atrelar em alguns pontos onde a gente enxerga dados de neurociência que mostra pra gente o retorno disso. Ao mesmo tempo, eu sou muito sincera, gente, que a gente vai ter que aprender e se conectar sim com alguns pontos subjetivos, porque a subjetividade, ela vai ter que começar a fazer parte do nosso processo de avaliação também, porque como que eu vou mensurar a consciência, né? Como que eu vou mensurar, por exemplo, o momento onde a pessoa, ela ia responder de um jeito ali numa reunião, ela respondeu de outro. O momento que ela percebeu que ela falou, poxa, eu preciso dizer não hoje pro meu chefe, porque se eu não fizer isso no meu inegociável, eu vou adoecer. Eu preciso colocar um limite aqui. Isso são comportamentos que a gente dá que traz uma prevenção e que a gente começa a ter mais um work-life balance ali. Então, quando eu, hoje, para algumas empresas, eu mostro os dados neurocientíficos sobre as vantagens dessas práticas que eu estou trazendo, que não é uma viagem na minha cabeça e que sim, tem dados que a gente vê. Uma pessoa autocompassiva, ela é menos crítica, ela lida melhor com o perfeccionismo, ela lida melhor com... Ela sabe se autorregular e o valor disso, qual é o custo, ela tendo ou não. Esse é um ponto. E também, geralmente, a gente está se conectando, tem empresas que não vai ter jeito, não vai se conectar com isso ainda, sabe? Então, isso também acontece. E as empresas que ainda, talvez, tá focada e só entende que resultado tem a ver apenas com quanto que eu tenho ali no fim, só o resultado, não importa o que aconteceu, o faturamento é o que me importa, e não como que essas pessoas estão no meio do caminho, e não entende que pessoas mais saudáveis, mais felizes, mais conectadas, com uma sensação de pertencimento vai me trazer um resultado maior, a gente vai mostrando todos os dados, mas também tem empresas que não tá para o diálogo e tá tudo bem. Gostou desse vídeo? Se você tiver dificuldades para encontrar profissionais da área de recursos humanos, remuneração, folha de pagamento, desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção, People Analytics, relações sindicais e trabalhistas e todas as demais áreas que compõem a área de RH, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de te apresentar os melhores talentos do mercado.